Chegou o dia, é noite de Copa e noite de Copa você sabe, é diferente, é decisão, vale absolutamente tudo para o Fluminense na Copa Libertadores hoje diante do Bolívar e também diante de um Maracanã para mais de 60 mil tricolores que vão empurrar o Flu rumo a essa vitória que pode deixar a equipe depois a um passo apenas de chegar a essas oitavas de final e manter, portanto, vivo o sonho do bicampeonato. Hoje, só a vitória interessa, de preferência por 3 gols de diferença. Mas vamos lá, é um passo de cada vez, não adianta, um gol de cada vez. É assim que vai ser para a gente chegar, alcançar esse objetivo e depois depender apenas de si na última rodada. Fluminense e Bolívar, o pré-jogo mais completo, a partir de agora, começa para você ficar muito bem informado sobre absolutamente tudo de um Fluminense que tenta agora engatar uma sequência positiva. Do outro lado, um adversário que está numa fase ruim. Se você não sabe, vai ficar sabendo a partir de agora. Bora de pré-jogo! E você pode chegar aqui já deixando o seu like para a gente começar bem esse pré-jogo. E você vai querer comentar também, porque tem muita coisa para a gente falar. E vamos relembrar aqui basicamente o que o Fluminense precisa fazer para chegar na última rodada, semana que vem, contra o Deportivo Laguaira, dependendo apenas de si. Bom, aquele empate contra o Independiente Rivadavia, lá em Mendoza, não foi o melhor resultado possível, mas foi muito importante. Aquele pontinho faz com que o Fluminense tenha a possibilidade de depender apenas de si, se vencer por 3 gols de diferença. É isso, 3-0, 4-1, 5-2, isso faz com que o Fluminense, a partir de então, passe a depender apenas de uma vitória simples contra o Laguaira na última rodada. No entanto, se vencer por apenas 1 gol, se vencer por 2 gols de diferença, aí na última rodada o Fluminense vai ter que ganhar do Deportivo Laguaira com uma diferença, com um saldo maior do que o Bolívar contra o Independiente Rivadavia. É claro que nada garante que o Bolívar vai ganhar o seu jogo também, pode tropeçar. Inclusive, a Bolívia está passando por uma grave crise política, enfim, socioeconômica, a situação lá está complicada, o país está vivendo uma onda de protestos importante e isso fez com que, inclusive, a Conmebol tirasse o jogo de La Paz e levasse para Santa Cruz de la Sierra, o jogo entre Mirassol e o Always Ready. Isso também pode impactar o Bolívar na última rodada. Por quê? Se a coisa continuar desse jeito e eles não puderem mandar o jogo contra o Independiente Rivadavia em La Paz, evidentemente eles perdem uma arma fundamental e importante, que é a altitude. Mas isso não é coisa para a gente pensar agora. Hoje o Fluminense precisa fazer a sua parte para depender apenas de si. Reforçando aqui, está colocando a tabela na tela agora, se o Fluminense vence por 2-0, aí vale a questão de fazer mais saldo na última rodada, porque vencendo por 2-0 iguala em absolutamente tudo, inclusive no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. Então, na última rodada, teria que fazer uma diferença, um saldo maior do que o Bolívar contra o Independiente Rivadavia. Se vence por 1-0, aí já perde no confronto direto, porque lá na Bolívia o Fluminense perdeu por 2-0, agora ganharia de 1-0 no Maracanã e, portanto, vai para a última rodada tendo que ganhar o Laguaira e dependendo também de um tropeço, portanto, obrigatoriamente, do Bolívar contra o Independiente Rivadavia em casa, onde a gente, enfim, não sabe onde esse jogo irá ocorrer. Portanto, daí a importância de construir um placar elástico, de construir um placar que vai dar ao Fluminense a possibilidade de depender literalmente apenas de si contra o Laguaira para chegar nessas oitavas de final. Agora, algo muito importante. A gente vai ter um Maracanã como há um bom tempo a gente não vê. Vai ser uma festa incrível, não tem dúvida nenhuma. O torcedor vai sair de casa para transformar o Maracanã num verdadeiro caldeirão, num alçapão. Os caras vão sentir a pressão, vai ser uma loucura. Eu já estou
Confesso que já estou nessa ansiedade, nessa expectativa. Tenho certeza que todo mundo já vai acordar pilhado hoje. Só que, para o time é muito importante, para o torcedor é difícil controlar isso. Eu vou fazer um pedido aqui, mas quem sou eu, né? Como se isso fosse definir alguma coisa. Mas, enfim, seria muito importante a torcida ter a consciência de que vai ser necessário, talvez, um pouco de paciência. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o gol não sai de cara. Às vezes não sai com 10, com 15, com 20 minutos. Pode sair no finalzinho do primeiro tempo, ou pode sair só no segundo tempo. O jogo tem 90 minutos. E não adianta querer entrar já pensando no 3-0, porque tem que fazer o primeiro, tem que fazer o segundo, parece algo óbvio, né? Mas às vezes não é. E quando você entra com essa obrigação de ter que golear, de ter que fazer muitos gols, a responsabilidade, o peso é diferente. Só que eu tenho certeza, e vou repetir já o meu discurso de uma semana, eu tenho convicção de que com esse público no Maracanã, aliás, o Fluminense, para públicos acima de 40 mil, os números falam por si, né? Públicos acima de 40 mil torcedores do Fluminense é praticamente imbatível. É muito difícil ganhar o Fluminense no Maracanã desse jeito. Eu tenho muita fé que essa energia ela vai ser determinante e vai empurrar o time para cima do Bolívar e eu espero, né, que dessa forma esses jogadores encarem esse confronto, esse jogo como uma final de campeonato. O Fluminense, é fato, decepcionou nessa fase de grupos até aqui. O Fluminense foi na Libertadores muito abaixo do que vem sendo desde o ano passado, de uma forma geral. Basta ver a colocação da equipe com os problemas que ela tem, mas basta ver o que o Fluminense vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Então não tem muito mistério. Se esses jogadores entregarem o máximo de dedicação, de competitividade, de foco, de atenção, é muito importante, porque se você leva um gol, aí para chegar nos 3 você tem que fazer 4. Por isso é muito difícil, né, você ter esse equilíbrio. Não adianta ficar pensando em 1, 2, 3. É construir o resultado com imposição, confiança e imposição, fazendo o adversário ficar acuado desde o início. O Bolívar está numa situação complicada, eu vou trazer mais detalhes para vocês já já. E eles sabem que a pressão vai ser muito grande. Então eu não imagino nada diferente, ainda mais fora da altitude, deles jogando fechado, e aí vão buscar uma transição, um contra-ataque para dessa forma conseguir um gol, que para ele seria espetacular, porque aumentaria muito a dificuldade para o Fluminense. Então é ter muita inteligência, equilíbrio emocional e ter resiliência, superar as dificuldades do jogo, né, com tranquilidade, na medida do possível. O Fluminense tem sim as armas necessárias para conseguir isso e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, dentro da provável escalação, sempre com o apoio e a parceria da KTO, que por sinal, olha só essa combinada que eu montei aqui lá na KTO, claro, confiante nessa vitória hoje, por 3 gols, então coloquei aqui, montei essa combinadinha aqui com pelo menos 3 gols do Fluminense no jogo, um chute a gol do Savarino, que é um cara que sempre finaliza muito, hoje eu espero, inclusive, gol do Savarino, tomara, e ambos os times não marcam, ou seja, vitória do Fluminense com mais de 2 gols, sem o Bolívar fazer gol no Maracanã, isso deu uma odd 5,10. Você coloca ali R$10, inclusive tem chance extra ativada. Se você não utilizou a sua chance extra, você pode ir lá na aba promoções e ativar a chance extra, por quê? Até R$30, se você apostar e perder, você terá no próximo jogo, na sua próxima entrada, na sua próxima aposta, a KTO te devolve esse valor, te devolve exatamente esse valor até R$30. 10, 15, 20, 25, 30, passou disso, aí é somente a diferença, tá? Só a KTO tem isso. Lembrando sempre com responsabilidade, não vai pegar dinheiro que você não pode gastar para colocar na KTO, tá? É sempre aquela grana que se você perder, não vai te fazer falta. Isso é muito importante, o link está aqui embaixo, também é muito importante você clicar aqui, porque dessa forma já fica registrado lá que você chegou através do Jornada, do canal do Lessa, e claro, né, abrir sua conta. Se você não tem uma conta ainda na KTO, só de você ir lá, simplesmente abrir a conta, mesmo que você de cara não faça o primeiro depósito, nem aposte hoje, mas só de você abrir a conta também fortalece muito aqui o nosso trabalho e a nossa parceria com a KTO, tá? Vamos então falar dessa provável escalação, porque vai ser importante a gente debater o que o Zubeldia está pensando para o jogo de hoje e entender se é a melhor estratégia. Bom, o time titular deve ser basicamente o que vem jogando, o que ele definiu para essas últimas partidas. Lembrando que
o Zubeldia está suspenso, não estará hoje à beira do gramado. Falamos sobre isso ontem, acho ruim para esse momento, mas enfim, é isso, ele está suspenso. O Cubeiras vai comandar, o auxiliar técnico, o Cubeiras vai comandar o time mais uma vez. Ele já fez isso em outras oportunidades e até foi bem ali, não me lembro de nenhum grande problema, né, com a ausência do Zubeldia, mas é um jogo decisivo. Acho que o fato de ele estar ali à beira do gramado é importante, mas não dá para ficar lamentando isso. Além dele, Martinelli e Matheus Reis, como a gente sabe, são os lesionados, jogadores que estão fora, e a partir disso a gente tem um time titular que, salvo algum problema de última hora, não deve ser alterado. E esse time deve ir a campo com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e Arana na lateral esquerda. Tem essa dúvida, Ignácio ou James. O Ignácio vai jogar pelo Capurei, o Ignácio está mantido, vai jogar ao lado do Freitas. No meio de campo, Hércules Nonato e Lúcio Acosta. No ataque, Canóbio, Savarino e John Kennedy. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar este desafio de fazer 3 gols no Bolívar. Vai ser o suficiente? Essa equipe tem capacidade? Porque muita gente está falando, mas é um jogo em casa, tem que fazer 3 gols, tinha que tirar um volante 4-2-4 para cima deles, que nem o Diniz fez lá atrás, contra o Olímpia, Cara, vamos lá. Primeiro que o fato de a gente não ter um 4-2-4 de início não significa que o time não vai para cima, não vai pressionar, não vai no limite. Pelo contrário, o objetivo vai ser encurralar o Bolívar e pressionar desde o primeiro instante. E é claro que dá para fazer isso com esses jogadores. Inclusive, esse ataque ele está bem encaixado, inclusive na pressão, principalmente na pressão na saída de bola. A gente viu como o Operário teve dificuldade, sofreu com o Fluminense jogando dessa forma. O Fluminense também fez isso contra o São Paulo. Então, a ideia será a mesma. Pressionar muito a saída deles para recuperar essa bola no campo de ataque, já estar mais perto do gol e, com isso, gerar pressão e, obviamente, forçar o erro. Hoje, eu acho que é o melhor time, tá? Porque o Castilho tem entrado muito mal. Né? Não é que o Castilho está entrando bem pra caramba e tal, e aí tem que colocar um 4-2-4 pro Castilho. Não é essa a realidade, convenhamos. Então, para mim, essa é a equipe com 2 volantes que tem capacidade de chegada, com 2 volantes que têm boa saída de bola, e para mim serão suficientes para conter essa transição e contra-ataque. Tem que ter atenção, evidentemente, mas depois, se o gol não sai no primeiro tempo, não sai de cara, o Zubeldia vai mexer. Se ele perceber que tem 4 jogadores do Fluminense ou 3 jogadores do Fluminense marcando um, porque o Bolívar vai estar todo recuado, vai colocar o time naturalmente para frente. Então, para mim, não tem muito mistério. Essa é uma escalação suficiente para fazer esse trabalho, suficiente para construir o resultado, mas é claro, se as coisas não saírem como a gente espera, o Fluminense tem armas no segundo tempo. O próprio Castilho para colocar mais um cara na área, tem o Soteldo que tem entrado bem nos jogos, naturalmente vai ser uma opção importante. Então, enfim, recursos para fazer o necessário, o time tem. Qualidade para fazer diante de um Bolívar que tem muita dificuldade e é muito limitado, o Fluminense tem. Se competir, se tiver atenção, se brigar, como a gente falou, se lutar, acreditar e fizer por onde, evidentemente, a gente vai chegar nesse resultado, tenho certeza disso. Antes desse jogo, Savarino falou com a Flu TV sobre a expectativa para essa decisão desta terça-feira. Ele que, sem dúvida alguma, vai ser muito importante nesse jogo. Olha, a verdade, bom, vai ser um jogo que em casa temos que ganhar, temos que conseguir os 3 pontos. A gente vem bem nos últimos jogos dentro de casa com 2 vitórias, então espero que na terça não seja a exceção. Temos que ser muito contundentes no ataque e bom, que seja um dia abençoado para a gente, para ganhar os 3 pontos, que vai ser o mais importante. Então, Savarino, e uma coisa, cara, extremamente relevante. Será necessário hoje muita aproximação entre os homens de frente. Se você pega um time que vai se postar ali no campo defensivo, que vai tentar preencher muito a frente da área, você tem que ter movimentação e aproximação. Canóbio é um cara que não é do drible, que não é de condução. Ele fez um grande jogo contra o São Paulo, mas tem que ter gente para jogar com ele. Tem que vir o Guga, vem o volante, vem o Acosta, com o John Kennedy. Dessa forma você vai conseguir gerar alguma superioridade. Agora, se não tiver movimentação, se não tiver ocupação de espaço,
Se o Fluminense não conseguir juntar jogadores próximos um do outro, vai ser uma presa fácil para a marcação. Não diria fácil, mas facilita o trabalho da marcação. Então, essa dinâmica vai ser fundamental para gerar jogo e, consequentemente, a partir daí, criar as oportunidades. Agora, com informações do Bolívar, direto da Bolívia, de La Paz, meu amigo Abraham Afshar chega com as notícias do adversário dessa noite, que está em dificuldade, tá? A fase do Bolívar é muito ruim e eu confesso que, vendo o que ele falou aqui pra gente, me animei ainda mais. A situação está complicada por lá e ele vai dizer o porquê a partir de agora. Fala aí, meu amigo. Un gusto saludarte, Víctor, por acá, tu amigo Abraham Afshar de Deporte Total, desde la ciudad de La Paz, una ciudad de La Paz que hoy ha sido conflictiva y ha estado inmersa en un caos que esperemos pueda solventarse en los próximos días tras estos conflictos sociales que estamos teniendo. En medio de esos conflictos, Bolívar viajó ya de forma anticipada hasta Río de Janeiro y encara ese partido fundamental, el de este martes, frente al cuadro de Fluminense por la Copa Libertadores de América. Y así como el país y La Paz está en medio de un caos, así también lo está el conjunto de Bolívar a nivel deportivo, porque desde aquella vez que enfrentó al cuadro de Fluminense y ganó en La Paz, las cosas han ido en picada para el conjunto de Bolívar, que logró puntuar frente al Deportivo La Guaira en Copa Libertadores de América, pero que posteriormente termina acumulando 3 resultados consecutivos adversos dentro del campeonato local que han hecho que Bolívar pierda terreno en la liga de la división profesional del fútbol boliviano. El más reciente terminó siendo esa derrota en Cochabamba frente a Universitario de Vinto, en un partido en el que Bolívar termina perdiendo por 3-2. Todavía con Vladimir Soria como director técnico interino, pero a diferencia de lo que termina siendo el partido contra Fluminense, hoy Bolívar presenta muchas más interrogantes desde lo futbolístico, porque no está rindiendo bien en ataque, no está rindiendo bien en la mitad de la cancha, no está rindiendo bien en defensa, y ahora se suma que Carlos Emilio Lampe, el arquero titular de este equipo, tampoco está rindiendo bien en el arco, un Lampe que tuvo errores en 2 de los 3 goles del último partido de Bolívar. 3 partidos consecutivos sin poder ganar acumula el conjunto celeste. Empató contra Blooming en Santa Cruz, empató en La Paz contra Nacional Potosí, marcando solamente un gol en esos 2 partidos, y posteriormente frente a Universitario de Vinto termina perdiendo por 3-2 en la ciudad de Cochabamba, por lo que el momento de Bolívar es una gran interrogante. Uno no sabe qué Bolívar va a aparecer mañana frente a Fluminense, si un Bolívar lleno de dudas o un Bolívar en el que pueda resetearse y pueda corregir su rumbo en la Copa Libertadores de América. Sería una sorpresa, te digo, que Bolívar saque puntos mañana frente a Fluminense. ¿Cómo podría formar Bolívar? Solamente tiene una baja, la de Fernando Mena, el joven defensor central. Lampe estaría en el arco. La presencia de Skleison Freitas por derecha o Jesús Sagredo como lateral derecho. Una pareja de centrales que, salvo sorpresa, tendría tanto la presencia de Javier Arriaga como Santiago Echeverría y José Sagredo por la banda izquierda. En el medio campo es donde menos dudas hay. Justiniano, Robson Mateus y Tonino Melgar se anticipan a ser titulares. Y arriba, en un tridente que hoy es de dudas porque ninguno está rindiendo bien. Pato Rodríguez por izquierda podría ser. Dorni Romero, Martín Cauterucho. Quizás veamos un Bolívar un poco más precavido. No descartaría tampoco la presencia de un hombre más en la mitad de la cancha para sacrificar a un hombre de ataque. Así llega Bolívar para enfrentar al cuadro de Fluminense, con dudas en su rendimiento futbolístico, con cuestionamientos sobre el grupo por parte de lo que ha ocurrido en los últimos días, y con la gran interrogante de saber si va a poder estar a la altura del reto que es sumar pontos frente a Fluminense em Rio de Janeiro. Então é isso. Um abraço, obrigado aí, Abraham, mais uma vez por ter participado aqui, atendendo a gente com o maior carinho. Situação difícil, né? Eles também estão pressionados. Era a situação do Fluminense até essas 2 vitórias que aliviaram um pouco a tensão, aliviaram o clima, mas dá para dizer que, pelo que ele falou, nada está funcionando no time mais. O último jogo bom foi justamente sobre o Fluminense
na vitória sobre o Fluminense lá em La Paz, lá na Bolívia. Então, tomara que isso possa permanecer nesta noite, jogando longe da altitude. Eles tendem a se complicar ainda mais, e aí o Fluminense vai ter que ter inteligência para tirar proveito de tudo isso. Em termos de desfalques, basicamente eles não têm nenhum relevante, então deve ser o time, praticamente o mesmo time, como ele disse, que iniciou contra o Fluminense. E atenção nesse Robson Matheus, brasileiro, naturalizado boliviano, tem 24 anos, foi muito bem lá, fez 2 gols, arma importante do time deles. Cauterucci também, que é um jogador experiente. Enfim, a gente viu lá eles atuarem de perto. É claro que a altitude potencializa muita coisa, mas é sempre bom ficar de olho. A gente vai para a arbitragem, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Andrés Matonte. O trio é uruguaio, auxiliado pelo Andrés Nievas e pelo Matias Muniz. O VAR vai ser o Leodan Gonzalez, também do Uruguai. Andrés Matonte já apitou 4 jogos do Fluminense até aqui. Um ano passado, na Sul-Americana. Ele apitou o jogo contra a União Espanhola, 1-1 lá. Antes, em 24, ele apitou Fluminense 2-1 em cima do Grêmio, no Maracanã, Libertadores. O empate com o Alianza Lima, lá em Lima, e a vitória em 2023, Fluminense 2-0 em cima do Olímpia no Maracanã, também foi com o Andrés Matonte. Então, até agora, 2 jogos, 2 vitórias, 2 empates, que possa permanecer assim, Andrés Matonte, por favor, e que faça uma arbitragem decente hoje lá no Maracanã. Transmissão da ESPN e também do Disney Plus, e você acompanha tudo com a gente. E atenção, hein? A partir das 4 da tarde, 3 horas antes, pré-jogo, aquele, você sabe, aquele pré-jogo que você só encontra no Jornada, com tudo de lá de fora do estádio, lá de dentro do Maracanã, nosso pré-jogo com muita informação, a transmissão, deixa o áudio da transmissão com a gente, assiste lá o jogo bonitinho, imagem, pá, mas deixa o áudio para você vibrar com a gente, para você ter uma transmissão de quem realmente entende de Fluminense. E o nosso pós-jogo, se Deus quiser, comemorando essa vitória suficiente para a gente chegar vivo, mais que vivo, dependendo apenas da gente para alcançar essas oitavas de final novamente de Copa Libertadores. Um abraço, nos vemos mais tarde, valeu!